Se você fuma, eu tenho certeza que já ouviu e está consciente sobre os malefícios deste hábito. Mas como esse alerta nunca é demais, desde 1987 existe o Dia Mundial Sem Tabaco, 31 de maio. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. Segundo a OMS, o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas a cada ano. Para falar do assunto, a gente recebe hoje o médico cardiologista Jefferson Antônio de Oliveira. Boa tarde, doutor. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Para a gente falar desse hábito que é muito ruim e prejudica o coração. De que forma que o fumo impacta a saúde no nosso coração? O fumo é uma das piores coisas que você pode fazer para a sua saúde, não só cardíaca, como geral, né? Tanto cerebral, coração, pulmão. O fumo ele vai impactar desde a primeira tragada que você dá no cigarro, ele já vai fazer as tuas artérias fazer uma vasoconstrição, ele vai diminuir a absorção do oxigênio do teu organismo, ele vai fazer uma isquemia e claro que vai aumentar a sua frequência cardíaca, ele vai aumentar a sua pressão arterial, só a nível de coração, e aumentar a chance das partículas de colesterol se colocarem nas suas artérias. Então, a nível de coração, ele aumenta muito, ele aumenta assim quase que em 3 vezes, então seria 300% a chance de você ter um infarto. Ele aumenta muito a chance de ter um derrame e ele aumenta, além tirando do coração, muito a chance de ter um câncer. Então, por exemplo, alguém que já tem pressão arterial elevada, já sofre desse problema, né? Geneticamente, tem esses... E fuma, está agravando ainda mais a situação da saúde do coração. Muito mais. A hipertensão ela é um dos grandes causadores de doença cardíaca, tanto o coração dilatado, quanto o infarto, quanto o derrame. No momento que você associa hipertensão e tabagismo, você está associando, você está fazendo um combo. Então é muito pior. E além disso, por exemplo, para mulheres, tabagismo junto com anticoncepcional é outra coisa muito perigosa. Aumenta em quase 10 vezes o risco de ter um infarto. Olha, essa é uma informação importantíssima, né? A gente falando aí do Dia Mundial Sem Tabaco e esse alerta. Então, tabagismo junto com a pílula anticoncepcional, tomada por muito tempo. Risco de trombose venosa. Olha só. Agora, a gente tem informações de uma pesquisa que foi apresentada no Congresso Anual da Sociedade Europeia de Cardiologia no ano passado. Apontou que fumantes têm o coração mais fraco do que não fumantes. O que significa isso, doutor? Por esses vários que a gente conversou, esses vários motivos, né? Tanto absorção de oxigênio, quanto aumento de pressão, aumento de frequência cardíaca, o funcionamento normal do coração não vai ficar adequado. Então, metabolismo do coração, então o fumante assim, uma pessoa que teria um coração normal, ao exercício ele vai reagir de uma forma. O fumante já não vai ter uma resposta adequada, o coração dele tende, as fibrilas do coração já não funcionarem, falando grosseiramente, e vai realmente acabar ficando mais fraco e pode evoluir para uma insuficiência cardíaca, porque são doenças, por exemplo, o infarto acaba machucando o coração. Esse coração que batia perfeitamente passa a bater diferente. Então ele realmente fica fraco e a pessoa vai sofrer as consequências disso. O fumante passivo também pode ter problemas com o coração? Bem importante essa colocação, que o fumante passivo, ele sofre praticamente, às vezes, até mais que o tabagismo. O cara que fuma, por exemplo, porque quem fuma, ele tem aquele filtro do cigarro. Então, aquilo que ele inala vai, mas é filtrado. No momento que você solta aquela fumaça na atmosfera, aquilo ali, a pessoa que recebe, que está num ambiente fechado, principalmente, aquilo vem tudo para você, sem filtro. Então, tem mais de 5 mil substâncias tóxicas ali. Então tem muita coisa cancerígena, mais de 50 são cancerígenas. As outras vão causar, tipo a nicotina, vai causar esse problema que a gente conversou diretamente com o coração. Então o fumante passivo aumenta muito mais de 30% o risco dessa pessoa ter um infarto. Então não fume em ambiente fechado, quem fume, por favor, respeitar a lei, fume lá fora. Né? E o ideal é não fumar, né? Doutora, a gente nessa data aí também chama atenção para o cigarro eletrônico. Tem sido muito usado pelos jovens, principalmente, a gente encontra nas ruas com muita facilidade, né? Com certeza, a indústria do tabaco ela é muito forte, né? Então, assim, como o tabaco reduziu, a nível de mundo, mais ou menos 20-25% da população fuma, é muita gente. No Brasil caiu para cerca de 12%, mas ainda continua, mas com várias campanhas isso está diminuindo. O que está sendo feito então? Está se introduzindo o cigarro eletrônico, os vaporizadores, pod, são várias coisas que a juventude está usando. Então, pesquisas feitas recentes, a jovens de 13 a 17 anos, mais ou menos 20% já teve contato com o cigarro eletrônico. E o cigarro eletrônico ele causa
quase vários males também. Ele tem nicotina, muita gente coloca o tetraidrocarbinol, que é a maconha, junto. Então, além do problema do vício, ele traz problemas importantes no pulmão desse jovem. Tem vários casos, o CDC dos Estados Unidos já teve quase 100 mortes relacionadas ao uso do cigarro eletrônico. Então é muito importante, causa uma síndrome pulmonar grave. Então os jovens acham que não causa mal, mas causa bastante mal e é a porta de entrada para o outro cigarro. Certamente. É um vício. E o cigarro eletrônico também oferece o mesmo risco para esse fumante passivo? Tá ali o jovem fumando, o outro jovem que não fuma, mas convive o dia todo com o fumante, também está... Não chega a ser um risco igual, porque o produto da queima não é o mesmo. Então o produto da queima do cigarro é fogo, tem alcatrão, tem outras coisas ali, são piores, né? Tem outras coisas de gases, mas o cigarro eletrônico também vai liberar nicotina, vai liberar outros gases ali que vai fazer mal também para a pessoa que está junto. Então é proibido, né, fumar em ambientes fechados, mas como a gente conversou antes, isso não é muito respeitado, né? Doutora, a gente primeiro assustou, falou de todos os malefícios do cigarro e imagina que o pessoal está aí acompanhando, está atento, preocupado. Quem fuma, quem sabe faz essa reflexão porque vai valer a pena. Vamos falar agora daquela pessoa que assistiu o programa e decidiu, né, parar de fumar. A partir do momento que eu tomo essa decisão, amanhã não estou fumando mais, já começo a colher resultados? Com certeza. O fumante, no momento que ele para de fumar, no primeiro dia ele já tem redução da sua pressão, redução da sua frequência cardíaca. Lá pelo terceiro dia ele passa a sentir o sabor do alimento melhor, ele passa a ter o olfato melhor, que o cigarro atrapalha elas, né? A pessoa, ao final, por exemplo, tem várias coisas que vão evoluindo, mas ao final de um ano sem fumar, você já reduz em 50% o risco de ter um infarto, de ter um ataque cardíaco. Então, e a partir de 10 anos sem fumar, você tem o mesmo risco da pessoa que não fuma. Então, assim, mas em um ano você já reduz pela metade o risco de ter um evento cardíaco. Então, é muita coisa. Tem muita chance de correr atrás de saúde, então, né? Quer dizer, sempre há tempo para parar. E esse é um alerta muito importante, não só pela saúde do coração, né, doutor? Pela saúde do coração, a gente nem entrou em detalhes, mas o câncer, quase 30% das pessoas que têm câncer estão associadas ao cigarro. Então, de cada 100 pessoas, 30 é pelo cigarro diretamente. Então, assim, é uma doença muito triste, é uma doença que causa muito pesar para o doente e para a família. Então, a pessoa diz, mas eu já estou com câncer, me curei, agora não vou mais fazer, vou continuar fumando. Não, já tem estudos que demonstram que a sua saúde vai melhorar e muito a nível de coração e ser um novo câncer ou esse câncer progredir. Agora, você comentou de câncer, né? Quem, por exemplo, está fazendo tratamento para o coração e ainda continua com esse hábito ruim de fumar, prejudica demais o tratamento, imagino, as chances de ter uma qualidade de vida são muito baixas. Piora bastante. No momento que a gente dá um remédio para baixar a pressão, o cigarro faz o contrário. A gente dá um remédio para estabilizar as placas de colesterol nas artérias, o cigarro vai lá e fica... Então, assim, a gente tenta em cada consulta, é uma briga diária, pare de fumar, converse com a família, né? Até que a gente falou do cigarro eletrônico, que estão voltando a fumar, tem que ser interrogado, tem que fazer ativamente, eles não falam, nem para o pai e mãe, muito pai e mãe nem sabe que eles fumam, entende? E esses cigarros eletrônicos são ilegais, no Brasil não pode ser vendido. Quem tem cigarro eletrônico foi comprado de alguma forma ilegal, não pode ser comercializado no Brasil. Então, quer dizer, esse alerta é claro para quem é fumante, tem idade, precisa parar de fumar, pensando na saúde do coração, mas principalmente que muitas vezes começa por modismo e não percebe os impactos que vai ter para a sua saúde. E é possível ter doenças do coração já jovens, né, doutor? Com certeza, começa precoce. A gente tem paciente, eu tive um paciente de consultório, 30 anos, infartou, fechou a artéria, fez angioplastia, tem stent. E ainda o teimoso, às vezes, inventa de fumar. Não pode. Não pode de jeito nenhum. A gente conversa, a gente tenta, mas a pessoa tem que se conscientizar. Não adianta só, a família tem que ajudar, a pessoa tem que evitar o que leva a fumar, né? Depois do almoço eu vou tomar um cafezinho e vou lá fora fumar. A pessoa tem que evitar, nessa tentativa de parar de fumar, esses gatilhos, né? Na balada tá cheio de gente, eu só fumo quando bebo. Eu digo, todo fumante começa na balada, depois ele vai, então não fume, não comece. Passou a ser um desafio também do profissional cardiologista fazer esse alerta, não só tratar doenças do coração, mas evitar que cheguem até essa situação? Com certeza, a prevenção é a chave de tudo, né? Não fumar, fazer atividade física, cuidar da sua pressão, do seu colesterol, se alimentar saudável.
já reduz muito se a pessoa fizer a sua parte, né? Claro que existem pessoas que têm doenças congênitas, têm outros problemas genéticos também, mas se a pessoa fizer a sua parte, assim, diminui muito a chance da doença progredir. Isso é bem importante. Agora, quem está aí, parou de fumar, já está começando a colher os resultados. A gente está falando do Dia Mundial Sem Tabaco. Então, na torcida que as pessoas não estejam mais fumando. Faz exercício físico e melhora a alimentação, consegue, claro, ter um resultado de saúde melhor. Com certeza, essa pessoa vai ter uma saúde melhor, vai ter um prognóstico cardiovascular melhor. A sua vida vai ter mais qualidade, do ponto de vista de resistência, né, de capacidade cardiorrespiratória, parte mental, a pessoa é uma porta de abertura assim, para outras, assim, a pessoa que tem um vício, ela se torna mais ansiosa, ela tem mais tendência a ter depressão. Então, no momento que essa pessoa consegue deixar esse vício, melhora em todos os aspectos da sua vida. Muito obrigada pelas informações, adorei conversar, conversamos com o médico cardiologista, então Jefferson Antônio de Oliveira, que trouxe essas informações aí. A gente tem que ficar preocupado mesmo, né? Os números de morte no mundo por causa do tabaco são muito sérios e a gente precisa fazer com que as pessoas se conscientizem, né, doutor? Com certeza. Por dia morrem no Brasil 450 pessoas vítimas do cigarro. Todos os dias. Todos os dias. Mais de 450 pessoas por dia no Brasil vítimas do tabagismo. Obrigada, doutor, pela presença aqui no Ver Mais. Muito obrigado.